Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela que é mãe, esposa, vó e talvez muitos não saibam, mas já fazem 6 anos que ela atua dentro de uma área que se chama Personal Organizer. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer ter você aqui com a gente. Quero agradecer, o convite. E eu estou muito honrada de poder falar um pouquinho Personal Organizer para vocês, que muitos não me conhecem como Personal Organizer, nem sabia que existia essa profissão. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Olha, que bom. Então, a gente tem muito assunto para conversar sobre isso. E pelo que eu observo, a gente caminha já tem um tempo aí juntos. Você gosta muito de organização. Amo. É uma coisa que é prioridade na sua rotina. É. Talvez muitos que estão nos assistindo hoje também nunca ouviram falar, não sabem o que é essa profissão, então não tem uma maneira melhor da gente começar do que eu te perguntando o que realmente é uma profissional que trabalha como personal organizer. Antes de falar o que é, eu posso falar como que essa profissão entrou na minha vida? Eu acho legal contar O antes. O antes. Legal, pode sem problema. Antes de falar o que ela... Então vamos mudar a pergunta aqui. Como tudo começou nessa profissão, hein? Como tudo começou. Então, quem me conhece agora, e vê como eu sou uma pessoa organizada, não imagina que eu já fui uma pessoa muito desorganizada. E eu tinha muita dificuldade de manter em ordem minha casa, manter em ordem minha vida, manter em ordem meu trabalho. Tudo era muito desorganizado e eu sofria muito com isso. E outra coisa também é que eu brigava muito com meu marido. Eu falo que ele é o principal objetivo de tudo isso, é ele. Porque ele também era muito desorganizado, então a gente não conseguia se achar na nossa rotina. Uhum. E foi aonde eu descobria que existia dentro de mim uma pessoa que talvez poderia ser organizada, porque eu comecei a me preocupar um pouquinho mais com isso. Comecei a me cobrar primeiro, que eu achava que eu poderia ser melhor e que eu poderia me organizar, porque eu sou cristã e o nosso Deus, ele é organizado, Ele criou tudo em 7 dias ali, ele estava em desordem, ele deixou a ordem, então isso mexia muito comigo e eu comecei a ir atrás da organização e foi onde eu vi essa profissão Personal Organizer. Comecei a pesquisar, no princípio comecei a ver vídeos, daí comecei a fazer os testes em casa e daí foi onde eu vi que tinha sistemas que poderiam nos deixar um pouquinho mais organizados. E eu comecei a fazer o teste com meu marido, só com esses vídeos. Então, não conhecia também a profissão, nem sabia que poderia existir, mas por conta da organização de eu querer ser uma pessoa organizada, comecei a fazer os testes dos vídeos só, dá pra organizar assim e tal, e eu comecei a ver que funcionava com ele. E foi onde eu me interessei por estudar mesmo, por fazer um curso e tal. E o que a Personal Organizer faz? Muitas pessoas, elas confundem a Personal Organizer com a diarista. Porque não, gente, nada contra a diarista, o nosso trabalho tem que estar ali juntinho, ligadinho, mas a diarista, ela cuida mais da limpeza em si do ambiente. E a Personal Organizer não, ela cuida mais da parte estética, organização, funcionalidade, sistemas que fique prático, eficaz e que as pessoas ganhem tempo com isso. Mas aí só pra galera de casa entender, então, tudo começou quando você quis ser uma pessoa mais organizada, e aí você descobriu essa profissão, e aí você começou a pesquisar. Então, eu acho interessante as pessoas falar, porque muitas pessoas falam bem assim, essa parte que eu não era organizada, porque todo mundo acha que eu sempre fui organizada. Não foi isso, eu era uma pessoa desorganizada. Então, por que eu gosto de falar isso? Porque as pessoas que são desorganizadas, elas podem se tornar pessoas organizadas sim. Tem jeito então, tem jeito. Porque, então, por isso que eu gosto de sempre frisar nisso, que eu não nasci assim, que não era tudo em ordem. Meu quarto, quando eu era adolescente, era uma bagunça, minha mãe também brigava comigo, eu perdia as coisas, eu ficava horas, eu brigava com meu marido por causa de coisas fora do lugar, documento que eu não encontrava, nananana. Então, eu não nasci uma pessoa organizada. Então, eu me tornei essa pessoa organizada. Então, eu acho legal falar sobre isso, porque as pessoas, elas podem se tornar organizadas, sim. Existem métodos para que ela possa ser uma pessoa organizada. Existem algumas coisas que, por exemplo, eu, quando fiquei sabendo, não entendia, mas eu acredito que a organização, ela é responsável, principalmente a sua profissão, ela é responsável por uma rotina funcional. Então, de uma maneira bem prática, assim, quando você entrou
nessa profissão, não foi nada planejado. Foi uma necessidade do dia a dia que você viu ali e aí você acabou indo atrás de pesquisas e achando. Mas aí teve uma formação. Né? Quando foi o momento que você falou, não, eu preciso além disso, apenas os vídeos que estão nas plataformas, eu quero ir além. Como é que foi? Foi um desejo? Foi assim, você foi realmente se identificando? Eu comecei a fazer os testes comigo, na minha casa, e eu vi que funcionava. O meu marido, ele não colocava, vou usar bastante ele. O teste vamos foi supor, ele. ele foi o teste. Ele não colocava, vamos supor, roupa suja, nosso cesto de roupa suja tinha tampa. E ele não colocava dentro do lixo, ele colocava em cima dentro do cesto ali de roupa, ele colocava a roupa em cima da tampa. E aquilo me deixava nervosa, porque ficava cheia de roupa suja em cima da tampa. Então eu comecei a usar coisas simples. Vou entrar onde você está querendo chegar. Eu tirei a tampa. Eu tirando a tampa, ele começou a colocar a roupa dentro do... Porque às vezes a pessoa acha que a organização tem que ser algo bonito, e nem sempre é isso, gente. A organização é algo funcional, algo prático para cada indivíduo, cada pessoa. Então, os meus testes começou com ele, por causa que gerava muita briga, nananana. Eu já era organizada, comecei a organizar a minha parte, só que eu via que a dele não tinha jeito. Outra coisa, comecei a fazer várias dobras que eu aprendi, muito lindo. Ele não se adaptava com dobra. Ele puxava, desmanchava tudo, nananã. E eu comecei a fazer testes com cabide e ficou super funcional para ele. Então, como eu vi que ficou muito prático, funcional para mim, eu tive desejo de aprender mais. É óbvio, eu quis adentrar. Eu falei, não, essas dicas simples já estão me ajudando, eu quero adentrar mais. E daí foi aonde eu procurei o curso de Personal Organize, né, há 7 anos atrás. E comecei a fazer. Daí eu comecei a seguir a princípio a Priscila Saboia. E eu peguei as dicas dela e paguei o curso. Comecei a fazer o curso com ela. Foi 1 ano de curso, né? Online mesmo. Sempre tive desejo de presencial, mas não deu certo. Mas quem sabe um dia. E até que formei, peguei o diploma. E daí foi aonde que eu vi que a organização resolvia praticamente tudo da minha vida mesmo, de verdade. Sem demagogia nenhuma, porque eu aprendi que com a organização a gente consegue simplificar realmente a nossa vida, ganha tempo com isso. E eu comecei a ter mais tempo para mim, para minha família, coisas que antes eu não tinha, ficava mais brigava do que tinha tempo de qualidade com eles. Porque eu sempre quis uma casa organizada e por eu não conseguir, eu só brigava. Então, e quando eu comecei a ver, para eles ficava prático também. Dá um exemplo também, carregador. Carregador, ninguém sabia onde que estava de celular. Ninguém sabia onde estava o carregador. Todo mundo perdia. Aonde que está o carregador? Era aquela briga. E eu peguei uma caixinha e falei para eles, a partir de hoje, essa caixinha é a caixinha do carregador. Então, mas eu falei para todo mundo da casa. Porque eu estava tentando criar um sistema. Porque eu vi que dava muita briga o carregador jogado. Às vezes perdia, não sabia onde que estava. E no começo eu até escrevi carregador de canetão. Ficou um negócio medonho. Mas até eles entenderem. Né? Porque eu tinha uma filha adolescente, tinha o Igor que estava com 6 anos, é mais meu marido. E funcionou. Porque todo mundo começou a guardar o carregador na caixinha do carregador. E quando queria o carregador, não tinha mais aquele negócio. Onde que tá o carregador? O carregador sumiu. Eles iam direto na caixinha do carregador e tava lá. Porque o carregador achou uma casa para ele. Então, a ideia, tipo assim, tudo tem o seu lugar. E o objetivo principal, então, é tornar a rotina mais funcional, a vida da pessoa mais funcional. Essa profissão que a gente está conversando, que você já expôs muita coisa para nós, ela é uma profissão que funciona de que maneira? É um serviço que você presta? É uma consultoria que você vende? É você indo fazer? É você ensinando? Como que funciona na prática esse trabalho? De tudo um pouco. Tudo isso que você falou. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então já teve momentos que você foi executar o serviço? Já teve momentos que você ensinou alguém a fazer o serviço? Sim. Porque a pessoa em si, ela já tem uma noção de organização. A organização já está na vida dela, ela sabe
Nem que seja do jeito dela ali. Nem que seja do jeito dela. Então foi Pode mais... não ser funcional, mas do jeito dela ela é organizada. Sim. Então, assim, foi mais dicas mesmo para ela continuar o que ela... Porque, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de manter a organização. Boa. Agora nós vamos entrar nessa pergunta. Eu separei aqui pesquisando algumas coisas para conversar e eu quero que você, com a sua experiência, com aquilo que você já presenciou, com aquilo que você estudou, o que faz uma pessoa não manter essa organização funcional logo depois que você sai? Porque você talvez demore 1, 2 ou até 3 dias para organizar e ensinar a pessoa. Mas assim, de uma maneira muito prática, muito direta, o que você pode dizer que faz uma pessoa não manter isso tudo que você acabou de fazer ou ensinar para ela? Olha, o que todos nós precisamos entender, que todos nós, quem é organizado e quem é desorganizado, que cada coisa tem o seu lugar. Independente de ser lá roupa, uma louça ou algo assim. Às vezes, coisas nossas também, dentro de nós, cada coisa tem o seu lugar devido. E às vezes o que acontece é que só está fora do lugar. Então, ele precisa ir para o lugar. O que acontece, às vezes, que a pessoa ainda não entendeu que aquele objeto pertence àquele lugar. E, por esse motivo, não se mantém a organização. É uma questão, então, de consciência? Ou vai além disso? Vai além, por causa que ela... Como que eu posso... O que eu posso te falar em relação a isso? Talvez deixa eu fazer uma pergunta para facilitar. Desorganização é falta de espaço ou é comportamento? Os dois. Os dois também? Eita! Os dois, mas eu diria que é mais comportamento. Mais comportamento do que falta de espaço. É porque eu acredito que falta de espaço é um pouco de desculpa, não é? É desculpa. Eu não tenho espaço. Daí a pessoa tem 5 guarda-roupa na casa dela e ela vai continuar não tendo espaço. Muito bom ouvir isso, que tem pessoa lá em casa querendo colocar um monte de guarda-roupa. Legal. Então, eu acho que talvez seja mais desculpa. Acontece, gente. Às vezes é pouco espaço mesmo. Você vai ali organizar, você vai ver, gente, realmente o que você usa, o que você usa no seu dia a dia. Porque vai de uma conversa também. Quando você vai fazer uma organização, você senta com a pessoa e ela realmente abre a vida dela. Por isso que eu falo que eu comecei a falar no começo da diarista, né? A secretária do lar, né, que eu admiro o trabalho dela. Mas ela faz a parte da limpeza. Então, ela não adentra, ela não vai abrir o seu guarda-roupa, ela não vai abrir o seu armário, ela não vai ver o que você tem. Ela vai deixar tudo muito bem limpo, muito ali por fora, né? Mas por dentro, então é um trabalho meio invasivo. Quem entra é personal organizer. Então, o que acontece com a bagunça ali, com a desorganização, vamos usar assim? A pessoa, ela tem muita dificuldade de adentrar. Não sabe por onde começar. Não sabe, mas é necessário. Por isso que eu falei, é necessário que todo mundo entenda que cada coisa tem o seu devido lugar. Então, se tem bagunça, se está o caos, precisa de ordem. Se precisa de ordem, precisa meter a cara. Precisa colocar a mão. Que o que a pessoa às vezes não quer, ela não quer ver a desordem. Ela não quer. Isso, às vezes, muitas vezes acontece com a gente. A gente não quer ver a bagunça que está dentro da gente, então deixa do jeito que está mesmo. Então, o que eu posso dizer? Uma pessoa desorganizada é uma pessoa preguiçosa. Vou dar esse exemplo. Porque o preguiçoso não é aquele que não faz nada. Muita gente pensa que o preguiçoso é aquele que não faz nada. Eu não quero fazer nada. O preguiçoso é aquilo que, para mim, é aquele que faz de qualquer jeito. Então, assim, eu vou fazer... Olha aquilo lá, por fora o armário tá bonitinho, minha casa tá bonitinha, ninguém tá vendo o que tá dentro. Mas por dentro tá uma bagunça. E a verdade, ele quer fazer o mais fácil. O preguiçoso, ele quer fazer o mais fácil. Porque é difícil eu ter que abrir o armário, tirar aquilo lá, arrumar. E a organização, ela tem várias etapas. Então, por exemplo, para uma pessoa que hoje identificou que ela precisa colocar ordem, primeiramente na casa dela, através da sua profissão, vamos dizer que existe uma metodologia, um método. Então, a pessoa chegando em você, Evelyn, tá uma bagunça. Você consegue ditar para ela os passo a passo de como começar, o meio do processo, o final, que no caso é isso a sua profissão. Vai muito além, porque que nem a gente estava conversando da desordem, né? Porque por que as pessoas não conseguem manter? Porque elas não entendem que tem essa metodologia.
que precisa desse passo a passo para se manter a organização. Normalmente o que a pessoa quer, e por isso que eu falo que o personal organizer é muito mais do que simplesmente organizar um guarda-roupa, porque ela quer alguém que organize, resolva o problema da vida dela. E eu posso ir lá como personal organizer, simplesmente organizar, sair da casa dela e a bagunça logo voltar em seguida, porque ela não entendeu que existe uma metodologia, existe passos para se manter. Algo que ela que vai levar para a vida, que eu não preciso estar lá. Porque, por isso que eu falo que vai além do que simplesmente ir lá organizar. Então existe várias maneiras de você trabalhar. E pelo que eu estou entendendo, existe uma essência nesse seu trabalho, existe um propósito. Porque você não quer simplesmente chegar lá e prestar um serviço. Você quer gerar um nível de consciência na pessoa para que ela consiga manter logo após que você sair. Exatamente. Eu quero que ela entenda que ela também ela também pode se tornar uma pessoa organizada. Que ela é desorganizada e ela precisa ser organizada. Que ela... Não, vamos usar essa palavra. Mas assim, que ela também... Entendeu? Que ela não precisa simplesmente... Parece até, né? Mas eu recebo para isso. Mas é a essência da organização. É ela entender que ela pode levar aquilo para a vida dela. E que eu não preciso estar lá, bagunçou de novo. Eu vou chamar a Evelyn de novo porque tá bagunçado de novo. Entendeu? Aquele negócio? Se ela entender que existe um método, ela seguir aquele método e ela mantém. E, consequentemente, começa na casa, aí vai pro trabalho, daí ela não aí vai na vida. Exato. E ela vai organizando tudo. Tudo. A vida inteira dela. Aproveitando que a gente vai falar muito sobre organização e essa profissão que, depois que eu descobri através de você, muito essencial para todo mundo. A bagunça, ela revela alguma coisa sobre a pessoa? Consegue citar pra gente algumas coisas que você já presenciou, que você já viveu, que você já aprendeu? O que a bagunça revela na pessoa? Eu sempre falo isso, agora que o externo revela o interno. Então, assim, sempre quando alguém me procura, isso é sempre, eu quero organizar, tá difícil demais, eu quero, querendo organizar algo, imediatamente é porque existe algo interno nela que precisa ser organizado. Por isso que eu falo que vai além de uma organização de um guarda-roupa. Então, assim, já aconteceu, não foi nenhuma nem duas vezes, de eu organizar, e ali na hora da organização a pessoa já começa a falar bem assim, uma mudança que ela queria fazer na vida, porque sempre revela algo que ela queria mudar na vida e que ela quis descontar ali na organização do guarda-roupa, sabe? Teve uma cliente que ela chegou e ela chorou. E eu comecei a chorar com ela. Ela falou bem assim, você não sabe como me dá uma paz ver esse lugar limpo, organizado. Não só limpo, organizado, porque limpo ele estava, mas ele não estava organizado, eu não conseguia achar nada. E eu peguei e falei para ela que muitas vezes a gente está assim. E quando... Não sei por que eu comecei a falar isso para ela. E ela falou que realmente, que ela sentia que a vida dela estava um caos, mas que aquele dia ela estava sentindo vontade de poder organizar também a vida dela. Entendeu? Que aquilo foi só um passo para ela. Então, assim, eu com clareza, eu tô falando por mim também. Quando eu comecei esse negócio, bem assim, não, eu quero organizar, tinha muita coisa dentro de mim que precisava organizar. E que automaticamente eu comecei a organizar, porque eu comecei a entender o método. Então tem muito propósito nessa profissão e principalmente da maneira como você trabalha, atua, porque o nosso objetivo com esse podcast é falar sobre tudo aquilo que eu falei no começo, né? Mas principalmente mostrar para as pessoas que a carreira, esse lado de empreendedorismo, esse lado de ser empresário, nem sempre é um mar de rosas, sabe? E a gente precisa saber lidar com isso, aprender, porque muitas das vezes a gente aprende no processo, a gente aprende no caminho. Então você está compartilhando tudo isso comigo, que hoje sou um jovem, e que existem pessoas ao meu redor também que são jovens, ouvir que a organização, e principalmente a organização funcional, ela é essencial na nossa vida, pô, é um baita conteúdo para a gente já aplicar, sabe? E o objetivo desse podcast, principalmente para quem está nos ouvindo, é levar esse tipo de conhecimento, sabe? Então hoje, tendo você aqui, com essa experiência de mercado, com essa bagagem, sendo mãe, esposa, avó, que auxilia, que cuida do lar, que organiza, pô, a gente só tem muito a agradecer a tua presença aqui. E só para a gente dar continuidade, de uma maneira assim muito prática também, pelo que eu tenho conversado com você, não existe muito
uma receita de bolo padrão para todas as pessoas, né? É algo sempre muito personalizado porque, como você falou, revela o momento presente que a pessoa está vivendo na vida, certo? Mas existe de alguma maneira a possibilidade de você entregar dicas para gente que está ouvindo, para as pessoas que vão assistir, a maneira como ela pode começar, talvez a maneira como ela pode deixar a rotina dela mais funcional. Existe alguma coisa que você pode compartilhar com a gente nessa pegada de ensino? Ensinar, ó, gente, 3 dicas básicas aqui. Mantém isso assim. Tem alguma coisa que você pode... Várias. Então, beleza. Várias. Papel então, e caneta na mão aí, ó. Vamos. já vou passando. Primeiro, a pessoa precisa entender que a desorganização, ela chama a bagunça. Então, assim, se tem um ambiente, eu tenho lá não vou nem entrar no quarto, porque eu sei que todo mundo tem um quarto da bagunça, gente. Não existe esse negócio de quarto da bagunça. Mas se você tem uma caixa da bagunça, começa por ela. Porque daí a gente volta lá onde que eu falei pra você. É necessário. Então, a pessoa talvez precisa treinar. É uma caixa pequena? É uma caixa pequena. Mas ela começa por essa caixa. E como é que eu começo? Sem preguiça. Sem ir pelo mais fácil, é pelo mais difícil mesmo. Joga aquela caixa, então já vai a primeira dica, começa com Se é uma gaveta, é uma gaveta. Se é o carro lá, o porta-luva, começa pelo porta-luva. Mas começa, pra já destravando esse trem aí. Precisa visualizar tudo que tem. Isso é, então, a segunda dica. Visualizar tudo o que tem. Se é útil, se eu uso, se não é lixo, se aquilo me faz bem. Já estou dando várias dicas. E outra dica, entender que tudo precisa de um lugar. Isso precisa ir para um lugar e esse lugar é definitivo, não vai tirar dali. E quando precisar, eu sei que ele vai estar lá. Quando ele precisar retornar, ele precisa de uma casa. Outra coisa, cada coisa precisa de uma casa. Vou dando dicas simples, não é... Eu tenho uma frase, cada coisa no seu devido lugar, eu sempre falo isso. Mas, então, se precisa de casa, precisa de uma casinha. Então, se tem uma pilha, aquela pilha precisa de uma casa. Se tem um lápis, aquele lápis precisa de uma casa. O que acontece é que, às vezes, a pessoa tem 10 casas para lápis. Daí, ela não sabe que casa que ela vai colocar. Então, já outra dica. Bagunça chama bagunça, então aquela caixa não pode ter mais bagunça, ela tem que estar em ordem. Porque a organização, ela chama organização também. Bagunça chama bagunça e organização chama organização. Se você achar uma cadeira que tá com uma camiseta lá em cima, amanhã ela vai estar com boné, vai estar com uma toalha, vai estar com um roupão, porque tinha alguma coisa lá em cima, começou com alguma coisa. Agora, se você vai num lugar, tá tudo bonitinho, pode ter certeza, você vai fazer de tudo. Você vai ter que tomar cuidado para não bagunçar aquele trem, porque a organização, ela chama organização também. Você vai ver que aquele ambiente é organizado e você vai fazer de tudo para você manter. Então, se você pega uma caixa, tem de tudo naquela caixa, tudo bagunçado, meu filho, jogar um prego lá dentro, mais um pra você, não vai fazer diferença. Você vai jogar o trem lá, vai ficar. Só que o detalhe, quando você precisar, você não vai saber onde está. É um ano para achar, um ano. E de uma maneira ainda mais básica e mais simples. Eu já ouvi um vídeo na internet... porque no marketing fala muito sobre isso, sobre aquilo que está na altura dos teus olhos, aquilo que está acima da tua cabeça, aquilo que está mais baixo. Como é que funciona isso dentro dessa organização que a gente tem falado muito sobre essa organização pessoal mesmo, sabe? Mas que de certa forma é uma profissão e que você pode ajudar outras pessoas, tanto prestando serviço quanto ensinando. Mas como é que funciona isso? A questão de o que eu deixo na altura dos olhos, o que eu deixo mais embaixo ou mais em cima? Na organização tem uma frase que eu uso muito ela. O que não é visto não é lembrado. Então, tudo que eu uso no meu dia a dia, eu tento deixar aqui na altura dos meus olhos e na altura do meu umbigo, porque eu sei que fica fácil, tá visível, eu tô vendo. Se eu não tô vendo, eu não tô lembrando. Se você coloca atrás, tem uma caixa, você coloca atrás da caixa, você não vai encontrar. Várias vezes eu fui organizar. Nossa, esse negócio tá aí, eu nem lembrava. Não lembrava porque estava escondido atrás
de alguma coisa, ou tava lá em cima, colocou o trem lá em cima. Às vezes até comprou outro negócio porque não lembrava que tinha. Então, eu sempre, quando eu vou dar dica também, eu falo na altura dos olhos, ali na parte do umbigo, porque o que está muito embaixo ou muito em cima, ele não é visto, ele não é lembrado. Não que não se possa guardar, pode, mas o que você usa mais no dia a dia, que você sabe que você sempre vai ser útil para você, tem que ficar na sua altura, fácil para você pegar. Por isso que eu falo que é algo que a gente ganha tempo também, porque você já vai olhar, você já vai ver, não vai ficar aquele negócio que você vai ter que ir tirando tudo. Então, assim, normalmente o que a gente menos usa, né, aqui a nossa região é muito quente. Então, casaco, essas coisas a gente não usa. Cobertor. Então sim, coloco em cima. Eu sei que tá lá, que ele existe. Mas eu não vou colocar algo que é útil, que eu uso no meu dia a dia, que eu sempre vou precisar, num lugar muito alto. Porque ele vai ser esquecido. Então, quem usa no dia a dia, na altura dos olhos aí, para fácil visão e fácil lembrança. Fácil visão, fácil lembrança. A gente chegou num momento muito legal do nosso podcast, que é um quadro que se chama Bate e Volta. Como é que funciona? Eu te faço pergunta e você me responde de maneira muito objetiva. Com um ou outro, sim ou não, depende, tá? Então, eu tenho algumas perguntas separadas aqui sobre a sua profissão e eu vou fazer para você ela de maneira bem direta e você vai me responder. Sim, não, homem ou mulher, depende, tá? É só essa resposta. Sem explicação. Agora tá fácil. Sem nada, tá? Quem é mais organizado, homem ou mulher? Mulher. Quem desapega mais fácil? Quem tem pouco ou quem tem muito? Pouco. Quem tem pouco. Casa bagunçada reflete mente bagunçada? Sim. Organização resolve ansiedade ou é só ilusão? Resolve. Dá pra ser bem sucedido, uma pessoa de sucesso sendo desorganizada? Não. Ótimo, esse foi o nosso quadro Bate e Volta com a Evelyn aqui, que é Personal Organizer. E Evelyn, pra gente caminhar já pro final do nosso podcast, é uma conversa muito rápida, mas sempre muito objetiva. E eu acredito que você compartilhou com a gente aqui princípios, propósitos da sua profissão, que eu tenho certeza que contribuiu não só comigo, mas com quem está nos assistindo também. E se fosse para você finalizar esse podcast agora, essa conversa, com um conselho sobre organização funcional, sobre o que a organização causa na vida de alguém, o que você gostaria que, se fosse para você compartilhar uma mensagem que todas as pessoas do mundo iriam receber essa mensagem, o que você falaria? Então, o que eu diria? Que toda pessoa, com certeza, isso eu vou falar, ela tem um guarda-roupa na vida dela. Todo mundo, com certeza, na casa dela, ela tem um guarda-roupa. E nesse guarda-roupa tem gavetas, se não tem gavetas, deve ter prateleira ou algo assim. Dentro desse guarda-roupa deve ter algum espaço, ou a gaveta ou a prateleira, que é a da bagunça. E eu tô falando isso físico e tô falando isso, acho que, como é que eu digo, na parte emocional também. Toda pessoa tem a gaveta da bagunça. E é necessário adentrar ela. O que acontece muitas vezes com a gente é que a gente quer fazer tudo de uma vez. Eu quero organizar a minha vida de uma vez, tá bagunçado e eu quero pegar tudo. E agora, usando o guarda-roupa que eu comecei, o que a gente normalmente faz? Tira tudo dentro do guarda-roupa, joga em cima da cama e eu vou organizar tudo. Me deu uma louca agora, eu quero organizar. Só que, na real, você não vai conseguir organizar tudo. Não vai chegar uma hora, você vai cansar, você vai se estressar, você vai, entendeu? E daí você vai pegar tudo aquele trem, colocar de novo dentro do guarda-roupa, vai fechar a porta, vai parecer que tá tudo lindo, maravilhoso, mas na verdade lá dentro tá o caos. Então, minha sugestão, tanto na parte da organização em si, das roupas ou não, da gaveta, da prateleira, ou da parte emocional em si, de cada ser humano, é que comece a organizar uma gaveta. Abre aquela gaveta, olha aquela gaveta, vê o que precisa ser tirado. Às vezes tem lixo ali, que tem pacote de bala ali que não tem que estar ali. Então, tira aquele pacote de bala, joga no lixo, joga no devido lugar. Cada coisa tem seu lugar e, às vezes, lixo é lixo. Lixo não tem que estar dentro do guarda-roupa na gaveta de ninguém, tem que estar no lixo. Então, comece pela gaveta. Abre a gaveta, organiza, tira o pó. Uma gaveta, gente, 10 minutos você vai levar isso. E se for a parte emocional também, abre aquela gaveta lá, tira o pó, tira o lixo, que não é, vai ter tantas pessoas, às vezes, carregando tanta coisa dentro de si há anos.
E às vezes é só passar um paninho, às vezes é só tirar um tempinho ali e tirar o pó, ou pegar aquele papel de bala, jogar no lixo. Então começa. Nem que seja com o mínimo, nem que seja com aquela gaveta pequena, com aquela prateleira, mas começa. Que eu tenho certeza que já vai dar muita diferença na vida dessa pessoa. Mais do que um conselho, uma lição, uma orientação. Então, ó, isso não é sobre guarda-roupas, né? Que legal. Pessoal, para você que está nos assistindo, ó, 6 anos de experiência, 6 anos como essa profissional. E eu vou colocar isso na minha conta e vou arriscar dizer que, através das pesquisas que eu fiz, em Alta Floresta, eu acho que a Evelyn é a única pessoa que atua como personal organizer. Eu não aprendi a falar esse nome ainda. Mas, então, se você tiver interesse em saber mais como funciona, a gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo que vai para o YouTube o Instagram dela. Vocês vão conseguir acessar o Instagram, entrar em contato para conhecer, para aprender, para entender. Não sei como é que tá a agenda dela, se ela está conseguindo prestar serviço, mas eu tenho certeza que alguma orientação você consegue com ela, tá? Super acessível, uma pessoa gente da gente, do bem também e uma grande profissional. Então, Evelyn, muito obrigado pelo seu tempo, pela tua presença, por aquilo que você compartilhou com a gente. E eu acredito que a gente vai colher muitos frutos positivos disso tudo, tá? Então, se você gostou também, pessoal, deixa o seu like, a sua curtida e o seu compartilhamento, que isso vai nos ajudar muito. Aquele abraço, que Deus abençoe.